Bíblia é bem assim enfática em revelar o significado do nome dos dois filhos de Elimeleque. Um era o Malom e o outro era Quilion. E o Malom, o nome dele significava doença e fraco. E o nome do Quilion era... deixa eu lembrar aqui, pessoal. Quilion chamava aquele que desfalece. Então, eu acredito que quando eles tiveram esses filhos, lá naquela época que estava vendo aquela fome, talvez por conta da própria fome, durante a gravidez, as crianças nasceram doentes, e eles tiveram muito sofrimento. E Elimeleque, como um pai deve fazer, procurar uma solução para os problemas. Se você é pai aqui, você precisa procurar uma solução para os problemas da sua família. A gente não pode ficar parado no meio de uma situação. Está difícil? Vamos nos mover, vamos resolver. O problema aqui não era fazer isso. O problema aqui foi que talvez ele não tenha buscado a direção de Deus. Talvez ele não tenha tido a melhor direção pelas coisas que aconteceram com eles depois, que a gente vai continuar lendo aqui. E aconteceu que passou um tempo, Elimeleque morreu. Noemi ficou com seus dois filhos, o Malom e o Quilom, nessa situação de nomes, que toda hora que ela chamava, ô menino doente, ô menino desfalecido, porque o nome, ele traz muito peso sobre a vida da pessoa. Entende? Ele traz muito peso. A gente teve uma situação na Bíblia onde Jacó e Raquel tiveram um filho, e Raquel, por causa que ela sofreu muito com aquele parto, ela quis colocar o nome do filho dela, um nome que não tinha um bom significado. Mas Jacó simplesmente ele falou assim, não vai ser esse o nome do menino. O nome do menino vai chamar Benjamim, que tem um significado melhor. Então, será uma das lições que a gente veja, eu já comecei a ser ministrada quando eu li esse texto, aqui. Como que nós temos chamado as situações que estão ao nosso redor? Até mesmo os nossos filhos, até mesmo a nossa família. Como que a gente tem chamado, dado nome a essas coisas? Quantas vezes a gente chama um menino de praga, de chato, de falante demais, de perturbado, até mesmo de endemoniado, eu já vi pessoas falando. Queridos, você está ministrando sobre a vida daquela pessoa. Isso aqui a gente viu nessa família. Foi difícil? Foi, mas ela poderia talvez ter dado um outro nome para essa família. Cuidado com aquilo que você tem dado nome, às suas situações, às suas circunstâncias. Mesmo que tenha sido um momento de dor, procure dar o nome que o Senhor tem para aquela situação. Porque nós somos vencedores, nós somos vitoriosos, nós somos cheios do Espírito Santo, nós somos guiados por Ele, nós somos dEle. Amém? E independente da circunstância, a gente precisa buscar na palavra algo que realmente vai nos elevar e não buscar qualquer coisa para nos deixar abaixo. Então aconteceu que o Elimeleque faleceu e logo depois os meninos, eles casaram. Eles casaram com duas mulheres moabitas, Ruth e Orfa, duas mulheres. E eles ficaram 10 anos casados, mais ou menos 10 anos ali, a família toda, tranquilo, né? Ruth, Elimeleque tinha morrido. Ruth, Noemi, Orfa e Malom e Quilion. Deixa eu falar o nome direito desses meninos aqui. Malom e Quilion. São os dois filhos de Noemi. Passou 10 anos, mais ou menos. Os dois filhos de Noemi vieram a falecer. Aí que a gente vê, provavelmente, talvez, a Bíblia não fala detalhes, mas talvez eles ficaram enfermos, eles já eram fracos, e eles morreram sem ter filhos. Eles passaram 10 anos casados e eles não tiveram filhos. Passou mais um tempo, Noemi, eu não sei também quanto tempo, ela diante daquela situação difícil, com as duas noras, viúva, sem os filhos, as duas noras viúvas. Noemi ouve falar que lá na terra de onde ela saiu, que era Belém, a fome já tinha acabado.
já tinha começado a ter a colheita, já estava começando a produzir frutos. E a Noemi decide mais uma vez. Ela tomou uma decisão junto com o marido, né? Provavelmente o marido decidiu ir para Moabe. Agora ela estava tomando a decisão contrária, de voltar para o lugar que talvez ela nunca tivesse saído. Porque Moabe, como eu já falei, não era uma melhor terra ao meu ver. Mas eu sei que Belém de Judá, significa a terra do pão. E esses textos, a Bíblia faz questão de falar que Belém significa terra do pão. Então, você sair da terra do pão e ir para uma terra que não é abençoada, gente, não vai dar certo. Não vai dar certo. Eu quero enfatizar aqui uma coisa, que quantas vezes nós estamos passando por situações difíceis, essas mulheres estavam passando por uma situação muito difícil. Só quem já passou é que sabe. Que perdeu o marido, que perdeu filhos, é que sabe como que é dolorido, que é difícil. E elas estavam ali naquela terra, que não era a terra delas, no caso Noemi. E eu vejo aqui uma situação que quantas vezes a gente está passando por momentos difíceis e nós tomamos decisões precipitadas por causa da pressão que nós estamos sofrendo. Às vezes você está com uma pressão financeira, você toma uma decisão e toma uma decisão errada. Compra o que não deveria ter comprado, ou vende mal porque não deveria ter vendido. Porque quantas vezes a gente não quer passar pela prova? Naquela cidade ficaram pessoas. A cidade não foi abandonada. Inclusive, quando eles voltaram, quando Noemi voltou, a gente vai verificar que ela encontrou lá famílias colhendo, vendendo, vivendo a vida. Então, tomar a decisão na hora errada, principalmente em momentos que nós estamos tendo lutas e dificuldades, não se deve fazer sem a direção de Deus. Como eu disse, o problema não foi sair de uma terra para outra. O problema foi tomar uma decisão sem buscar o Senhor. Porque o povo ali estava vivendo esse tempo. Ninguém estava querendo saber o que Deus queria fazer. Cada um fazia o que queria. Então, queridos, essa é eu quero chamar a atenção de vocês nesse sentido. Se você tem uma decisão séria, no final nós vamos orar até por isso, para tomar na sua vida cotidiana. Às vezes é trocar de trabalho, às vezes é mudar de cidade, ou às vezes é mesmo trocar de um carro. Qualquer decisão que a gente vai tomar na nossa vida, se nós buscarmos o Senhor é poderoso para dizer, o Senhor é poderoso para falar assim, faça. O Senhor é poderoso para falar, não faça. Ou o Senhor é poderoso para falar, não é a hora. Entende? Se nós tivermos essa sensibilidade de buscar de Deus a direção na nossa vida, para tudo aquilo que concerne a nossa vida, a nossa família, é estudo, é escola, é qualquer coisa, Deus é poderoso para nos direcionar, mas Ele espera que nós busquemos a Ele para conseguir. Quantas vezes a gente investe tanto tempo jejuando e orando depois que a gente tomou a decisão errada? Se a gente jejuasse e orasse, o tanto que a gente faz depois que a gente já está lascado, aí a gente não ia cair no buraco. Concorda comigo? Se a gente falasse, Deus, eu vou jejuar para eu tomar essa decisão, é até mesmo para poder comprar um carro. Bens materiais vêm e vão, mas às vezes é uma decisão que tem consequências que não tem jeito de voltar atrás. Vai sofrer consequência e vai ser dura. Você entende? Então, quantas vezes nós tomamos decisões baseadas em circunstâncias? A gente quer sair da prova, não quer passar pela prova. O negócio está difícil, você quer correr. Estava tendo fome. Eles não queriam passar fome. Talvez, se eles tivessem ficado lá e confiados no Senhor, eles não teriam passado fome. Assim como as pessoas que estavam lá também. Porque ele não era uma pessoa pobre. O problema é que ele tomou a decisão errada no momento de pressão. Pressão financeira, talvez, ou pressão física por conta da saúde das crianças. Várias situações. Então, eu quero chamar a atenção de vocês no sentido, vamos
tomar cuidado ao tomar decisões, para que elas não sejam precipitadas e para que elas não venham trazer consequências que são irreparáveis. Se a misericórdia do Senhor não fosse a causa de nós não sermos consumidos, que seria de nós? Né? A palavra de Deus fala que a misericórdia do Senhor, mesmo que a gente tenha tomado alguma decisão errada, a misericórdia do Senhor foi sobre a vida de Noemi, mas que doeu, doeu. Foi difícil, só quem passa é que sabe. E